polêmica. Hoje eu vou falar em defesa do policial militar. Ai meu Deus do céu, o Seba virou reaça. Olha lá o Seba, ó, reaça, hein, sabia, tava na cara, ó, já tinha dito, né? Olha lá, tava falando. Reaça por quê? O policial também é um ser humano, o policial também merece ser respeitado. Isso não acontece no Brasil. A gente tem um sistema que é falho com o próprio agente de segurança pública. Inclusive, muitos dos que dizem defender policiais estão mais preocupados com holofotes e frases de efeito e rasas do que propriamente com a vida dessas pessoas. A polícia brasileira está entre as que mais morrem no mundo. Nem Bolsonaro, nem Coronel fulano de tal, nem Bolsominion, nem ninguém no Brasil que tem feito esse debate a sério. São cerca de 490 policiais todos os anos assassinados no Brasil. Muitos desses policiais assassinados estavam atuando fora do horário de serviço, em bicos para complementar a renda, porque a gente sabe, a polícia também é muito mal remunerada aqui no nosso país. Além de receberem mal, no dia a dia são sujeitos a uma série de situações precárias, com carga horária exaustiva e condições subhumanas de trabalho. Tudo isso depois de passar por uma formação que é violenta e brutalizante ao extremo. Por tudo isso é preciso dizer, o atual sistema de segurança também viola os direitos humanos do próprio policial. Ah, mas é justamente por causa dos direitos humanos que o Brasil está esse caos que está, porque é lá fora que é bom que o policial pode meter bala, pode fazer o que quiser. Será mesmo? Existe o mito de que nos Estados Unidos a polícia tem mais condição de matar e por isso é mais rigorosa, e o problema do Brasil é justamente os direitos humanos que defendem bandidos. É muito comum a gente ouvir esse tipo de tese. O problema é que ela não condiz com a realidade. Para você ter uma ideia, a polícia do estado de São Paulo sozinha mata mais do que toda a polícia dos Estados Unidos em conjunto. E não é pouco mais não, o levantamento feito mostra que em 5 anos a polícia só do estado de São Paulo matou mais do que toda a polícia dos Estados Unidos durante 30 anos. Eu vou repetir, a polícia de um estado do Brasil, durante 5 anos, matou mais do que a polícia de todos os Estados Unidos durante 30 anos. Ou seja, a polícia no Brasil mata muito e também morre muito. Para completar esse cenário, a polícia brasileira também prende muito. Nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo. E não adianta você vir me dizer que esses presidiários têm regalia na cadeia. Basta a gente lembrar das chacinas, das rebeliões no começo do ano, e ver as condições dos presídios brasileiros para concluir que definitivamente direito humano é algo que não existe nesse ambiente e nem regalia. Então a fórmula que a gente tem hoje em prática e em exercício no Brasil é uma polícia que mata muito, uma polícia que prende muito e um presídio sem direitos humanos. Isso daí parece ser a fórmula mágica para salvar o país na cabeça de muita gente. O resultado? Uma população acostumada a conviver com altos índices de criminalidade, com uma polícia que mata muito, que morre muito, e uma população carcerária altamente reincidente. Será que não está na hora da gente refletir se esse modelo faz mesmo sentido? Essa fórmula que muito demagogo defende como sendo a fórmula para salvar o país já está em execução e os resultados são pífios, são ridículos, são catastróficos e absolutamente negativos. A verdadeira solução é romper de vez com esse sistema e fazer uma discussão profunda e séria sobre uma reforma do modelo de segurança pública no Brasil. A grande dificuldade é que mesmo quem aponta alternativas acaba esbarrando em uma série de empecilhos que estão enraigados na forma como a gente lida com a polícia, na forma como o próprio policial se enxerga, se percebe e percebe a sua função junto à sociedade. Por exemplo, muito se fala em desmilitarizar a polícia ou acabar com a polícia militar. Isso não significa que a polícia deva deixar de existir. Pelo contrário, a gente já tem polícias no Brasil que não são militares, como a civil e a federal. Em geral, quem defende a desmilitarização da polícia não defende o fim de todo tipo de polícia, mas sim uma nova polícia, uma polícia melhor do que a que a gente tem hoje. Poucos países no mundo têm instituições militares cumprindo um papel de ronda extensiva na sociedade. Você tem as forças armadas para situações de guerra ou catástrofe, e você tem uma outra polícia voltada para situações de normalidade, para o dia a dia da população. No Brasil, além de uma nova concepção que essa mudança traria, isso implicaria necessariamente reformular todo o sistema de segurança nacional. Por exemplo, como o efetivo da polícia militar é estadual, ele tende a ser muito grande, o que acaba dificultando um modelo de gestão que não seja militar. A desmilitarização teria que envolver algum outro modelo de gestão, definitivamente diferente do modelo atual. Além disso, não é incomum ver práticas ruins também nas polícias que não são militares no Brasil. Então, só pedir a desmilitarização sem fazer um debate mais profundo sobre a cultura policial no Brasil é a mesma coisa de jogar palavras ao vento e acaba sendo quase tão raso quanto simplesmente pedir mais rigor ou mais força policial. O simples fato de ser civil não garante que a polícia vai estar alinhada ou na mesma frequência da sociedade. A desmilitarização tem que ser também cultural em termos da polícia no Brasil. Sou a favor da desmilitarização sim, porque acho que a polícia do dia a dia não deve ser formada dentro da lógica militar, necessariamente preparada para a guerra, mas sim da convivência harmônica com a sociedade. A guerra é assunto do exército. A polícia é para ajudar a Dona Maria, para resolver os problemas do seu Pedro,
para ser amiga e parceira do cidadão atuando de forma comunitária. Eu sei que esse papo parece muito utópico, mas se a gente parar para pensar é só o óbvio, né? Se o resultado da nossa política de segurança são crimes, mortes e mais crimes, errado não é quem sonha contra o modelo. Errado é quem finge defender o policial, mas só defende um sistema que é assassino, brutal e violento, inclusive contra os próprios policiais.